fomos para Madrid, Barcelona, fomos passear, encontrar amigos, pessoas queridas, e desfrutar um tempo de descanso, de férias, e a gente descansa mais ou menos, né? Porque uma viagem dessa, uma viagem para a Espanha, traz muitas questões, muitas considerações, né? Então eu estava viajando, e quinta-feira, hoje, porque não ontem, quarta-feira, que eu já estava de volta, mas ontem, dia 1º de maio, além de ser o feriado, foi o Dia IBAB. A Igreja Batista de Água Branca, a IBAB, celebrou ontem 87 anos. A IBAB foi fundada em 1º de maio de 1937. Então, ontem, passei o dia todo na IBAB, celebrando com o pessoal, um encontro maravilhoso. Tivemos de manhã um encontro que chamamos de portas fechadas, porque foi para os voluntários, e a partir do meio-dia, portas abertas, e todo mundo passou por lá. Nós montamos os estandes, apresentamos os ministérios da IBAB, tipo o dia a dia da IBAB, o que acontece entre um domingo e outro, né? Que a vida da igreja não é domingo, domingo é a festa da igreja, a vida da igreja mesmo é quando acaba a celebração, e no intervalo entre as celebrações. Então a gente mostrou ontem, para quem estava lá, o que é a IBAB, os bastidores da IBAB, os ministérios, o que funciona, como funciona, os voluntários, quem lidera, os pastores, enfim, foi uma festa. Então ontem eu estava na IBAB, dia 1º de maio, quarta-feira, e hoje, quinta-feira, então estamos aqui, mas a razão mesmo muito especial da gente estar fazendo na quinta-feira a live dessa semana é que hoje eu estou lançando o curso Minhas Crises de Fé. Então, a partir de hoje, aliás, a partir de agora, você já pode acessar edrenequivides.com e fazer a sua inscrição. Já temos divulgado nas nossas mídias, nas redes, já estou divulgando, e são temas muito interessantes das minhas crises. Você pode, inclusive, compartilhar. Eu vi que nas redes sociais o pessoal já está dizendo, suas crises são essas, as minhas também são outras. Então, já pode compartilhar suas crises. Eu estou compartilhando as minhas, você compartilha as suas. Mas, como eu estava falando, foi muito interessante eu estar justamente nesse tempo, refletindo, pensando, dando forma consistente, organizada a esses conteúdos das crises de fé, e ter ido para a Espanha. Se eu tivesse ido para a Espanha um pouquinho antes, talvez eu tivesse incluído mais questões nas minhas crises de fé, porque eu, na Espanha, visitei Madrid, Barcelona, mas também visitei Segóvia e visitei Toledo. E são duas cidades maravilhosas para você conhecer, se você ainda não conhece. Eu tive a oportunidade de conhecer somente agora. E especialmente Toledo é muito interessante, porque é uma cidade que existe sob o controle dos romanos desde 193 a.C., né, quase 200 anos antes de Cristo, os romanos chegaram lá. Depois dos romanos chegaram os visigodos, que foi a primeira onda de cristãos. Depois os árabes muçulmanos tomaram a cidade de Toledo, e depois uma nova onda de cristãos conquistou novamente a cidade, pegou de volta a cidade. Então são 4 grandes civilizações, né? Os romanos, os visigodos, os árabes muçulmanos e os cristãos, que conviveram ali naquela cidade, construíram aquilo ali. E o que me impressionou demais visitando a Espanha, eu já tinha feito isso em outras cidades da Europa, mas dessa vez, talvez até por estar nesse mood aí das crises de fé, me pegou muito a questão das catedrais vazias. As igrejas vazias na Europa, ou a Europa e as suas igrejas vazias, né? A Catedral de Madrid é uma coisa esplendorosa, maravilhosamente bela, suntuosa, gigantesca. A Catedral de Barcelona é gigantesca, e a Sagrada Família, a obra de Gaudí, é uma experiência indescritível, né? Eu acho que todo mundo que tivesse oportunidade devia conhecer a Sagrada Família em Barcelona. Essa igreja, ou melhor dizendo, esse templo construído pela mão, pela genialidade de Gaudí, né? Aliás, uma coisa muito interessante, a tragédia, né? O Gaudí morreu atropelado por um bonde na frente da Catedral da Sagrada Família,
e ele não foi socorrido porque foi confundido com um indigente, né? Então, um gênio é atropelado por um bonde, e ele é tão simples na sua aparência e na sua expressão, que ele é deixado sem socorro e vem a morrer atropelado. E Gaudí, a obra de Gaudí é maravilhosa. Barcelona é uma cidade incrível, mas o que me chamou mesmo a atenção foram essas catedrais vazias, sabe? As catedrais desse catolicismo, igrejas que demoraram 200 anos para que ficassem consolidadas. A obra de Gaudí não está pronta ainda, né? Ainda vai ser concluída. Então, são séculos de construção de catedrais, e hoje as igrejas estão vazias. Na verdade, elas só não estão vazias porque tem a presença dos turistas. E você paga 30, 40 euros para visitar uma catedral, para conhecer o prédio, para ver a arte, para ver a história impregnada naquelas paredes, diferentemente, inclusive, da Catedral da Sagrada Família, que é considerada a Bíblia de pedra, porque a maneira como Gaudí concebeu a Sagrada Família é narrando, especialmente o Novo Testamento e as faces do Evangelho, né, dos 4 Evangelhos, e a história de Jesus. Então, não tem, na Sagrada Família, não tem só a história da fé cristã, mas tem a história do próprio Evangelho. Mas você vê as catedrais católicas, os impérios que se sucedem, os períodos históricos que se sucedem, as guerras que estão envolvidas no controle dessas cidades, desses territórios. Eu não falo só de Madrid e Barcelona, mas eu estou falando dessa Europa católica, e de uma Europa que os estudiosos da religião têm chamado de uma Europa pós-cristã. É muito interessante você ter catedrais monumentais que estão vazias, não tem gente, né? Tem templo, mas não tem igreja. Os não religiosos, os ateístas da Europa crescem e são hoje maioria, são hegemonicamente pessoas desreligiosizadas, digamos assim. E essa ideia de uma Europa pós-cristã é uma Europa que experimentou o cristianismo e descartou o cristianismo. E há uma grande discussão se a Europa descartou o cristianismo ou se o cristianismo deu certo na Europa. Eu tenho bastante dificuldade de achar que o cristianismo deu certo na Europa, né? Porque essa mistura, né, de Estado religioso, ou de Estado e de império político com o império religioso, que foi o catolicismo e o Império Romano, e depois as igrejas estatais, tanto na Inglaterra, na França, Espanha, Portugal, as brigas entre os reis e os papas, quem é o dono do Estado, é o dono da igreja. Inclusive tem esse ditado na Idade Média que quem controla o território controla a religião. Então, esse amálgama, né, de poder político, poder religioso dentro da tradição cristã, o que não é um privilégio do cristianismo. A gente tem os estados totalitários islâmicos também, por exemplo, mas não quero falar sobre isso. Olhar para uma Europa chamada pós-cristã e perguntar onde tem igreja em Madrid. Se eu quiser encontrar igreja, eu vou numa missa, não, as missas estão vazias, as catedrais estão vazias. Onde tem uma igreja? O protestantismo está presente na Europa. A gente ouve falar que nós temos missionários brasileiros na Espanha, missionários brasileiros em Portugal, missionários brasileiros na França, missionários brasileiros na Inglaterra. Nós temos missionários brasileiros nos Estados Unidos. Nós temos, aliás, o fenômeno dos Estados Unidos eu não quero comentar porque é papo para outro dia, com o estômago mais preparado para a indigestão desse tema, né? Que é plantar igreja em Orlando. Eu acho incrível isso. Mas eu falei que não queria falar, acabei falando. Mas voltando, esse fenômeno de parece que a Europa tem que ser reevangelizada,
O que é isso? O que traz para mim uma reflexão, e tem tudo a ver com o fato da gente estar lançando o curso, de eu estar lançando o curso Minhas Crises de Fé justamente hoje, voltando de viagem, é essa constatação muito óbvia, muito clara, de que existem vários tipos de cristianismos na história. Vários tipos de cristianismos na história. O grande debate da Europa, por exemplo, é se essa Europa dominada pelo cristianismo institucionalizado católico apostólico romano, com as crises com os estados e depois o advento da chamada modernidade, o iluminismo, que promove o que os historiadores estão chamando de a libertação da sociedade ou do Estado da hegemonia e da autoridade totalitária religiosa, né? Essa separação, igreja e Estado, o advento do Estado laico, né? Isso foi um avanço, não foi um avanço? Quem matou mais? O Estado religioso, cristão, imperialista, ou o Estado laico, que se separou da religião? Né? Matar não é um atributo exclusivo do religioso, e também não é um atributo exclusivo do ateu. Matar é um atributo de quem exerce o poder. E na Europa, isso foi exercido de uma maneira muito clara, e os cristãos no poder mataram sem dó nem piedade. Em um determinado momento, a título de autodefesa, que todo mundo que mata geralmente vai dizer que está matando em autodefesa, o que está acontecendo em Israel hoje, né, o Estado de Israel, ou esse governo de Israel, essa postura do governo de Israel, ou desse governo de Israel, com o que está sendo chamado de um genocídio do povo palestino, é poder. Quem está no poder mata. E quem está no poder mata dizendo que está matando para se defender. Mas está matando. E aí o outro que está morrendo também vai matar dizendo que está matando para se defender. E não importa se a motivação é religiosa, se é ateísta, se é laica, o que é, se é muçulmano, se é cristão. A gente mata. E o cristianismo, quando ocupou o lugar de protagonismo de uma sociedade, de um Estado, ele não foi diferente. Ele não foi diferente, ele também matou. Então, existem tipos de cristianismos e tipos de cristianismos que foram descartados, rechaçados historicamente. Digamos assim, que teve um modelo de cristianismo que morreu, as igrejas esvaziaram, a população disse, eu não quero mais isso, eu não vou mais aí na missa, eu não vou mais nesse culto, eu não acredito mais nisso. Essa é uma questão muito interessante. Eu hoje conversava com alguns amigos e eu estava dizendo para eles que nós, pastores, religiosos, líderes e guias espirituais, que o nosso trabalho inclui como uma responsabilidade inegociável e central da nossa vocação pastoral é cuidar de pessoas. E nós cuidamos de pessoas oferecendo-lhes um sistema de sentido por meio da palavra. O que faz um pastor? Ele aconselha. O que faz um pastor, uma pastora? Faz mentoria espiritual, faz orientação espiritual, faz direção espiritual. E faz isso como? Com a palavra. E pronuncia o que na sua palavra? Pronuncia o evangelho, pronuncia a fé cristã, pronuncia a revelação de Deus e pronuncia essa revelação de Deus, organizando essa revelação de Deus num sistema de sentido. E eu estava dizendo para os meus amigos que assim como um cirurgião está diante de um corpo humano e ele precisa de ferramentas, de instrumentos para a execução de uma cirurgia, também os guias e orientadores espirituais estamos diante de almas abertas. E a palavra de Deus, né, a palavra de Deus organizada como um sistema de sentido,
Essa palavra é a nossa ferramenta. O nosso bisturi ou a nossa medicina é a palavra. E a palavra que é o evangelho, né? E nós estávamos conversando que o meu amigo Fernando disse assim, olha, Ed, é interessante, porque pegando a metáfora do mecânico, você tem um carro, e hoje a gente está com o carro híbrido, mas daqui a pouco a gente já vai ter praticamente o carro elétrico, que é diferente de um carro com motor a combustão. E as ferramentas que você usa para consertar um carro que é motor a combustão não são ferramentas que você usa para consertar um carro elétrico, porque tem peças num motor a combustão que num motor elétrico não existe, né? Ou um carro elétrico não existe. Então, essa metáfora, né, de que esse motor é de um jeito, esse carro é de outro, esse carro é de um jeito, esse carro é de outro, nós seres humanos também. O ser humano de 2.000 anos atrás, de 5.000 anos atrás, era diferente do ser humano de hoje. Já hoje é diferente o ser humano que vive no Japão, o ser humano que vive na Inglaterra, o ser humano que vive no Brasil, o ser humano que vive em Angola, Moçambique. Somos diferentes nós como seres humanos, né? Um boliviano e um norte-americano californiano são pessoas diferentes. Por mais globalizado que seja o mundo e por mais que essa rede global que nós chamamos de internet, coloca todo mundo aí discutindo, esse todo mundo é muito relativo. Existem as diferenças étnicas, as diferenças históricas, culturais, sociais. Nós somos muito diferentes hoje. Em 2024, existem seres humanos que habitam mundos completamente opostos, diferentes na sua linguagem, na sua construção de sistema de pensamento, na forma de raciocinar, no seu conteúdo de vocabulário, na sua grade conceitual, né? E da mesma forma, o cristianismo sofre tudo isso. Então, existia um cristianismo nos 2, 3 primeiros séculos, mas depois da conversão de Constantino, tem um outro cristianismo que vai surgindo, e outro, e outro, e outro. Aí vem a reforma protestante, a contra-reforma, a fragmentação do protestantismo nas múltiplas denominações, nas tradições, né? Você pega uma América católica evangelizada ou colonizada religiosamente pelo catolicismo, e você pega os Estados Unidos da América do Norte, que foi evangelizado pelo protestantismo inglês. São duas realidades completamente diferentes, e embora um crente batista em Atlanta diga eu sou cristão, e um católico romano em Aparecida do Norte, aqui no estado de São Paulo, diga eu também sou cristão, são duas coisas completamente diferentes. Então, existem vários tipos de cristianismo, e esses vários tipos de cristianismo, eles tiveram força e potência, né? Houve um modelo de cristianismo que conseguiu construir um Vaticano, que conseguiu construir uma catedral de São Pedro na Praça do Vaticano. Teve gente, teve vontade, teve força e braço político imperial, teve dinheiro, teve método de arrecadação, teve conjunto de dogmas e crenças que fez com que as pessoas contribuíssem, teve gente para frequentar esse templo, essa catedral, e hoje esse modelo não existe mais. Ele sucumbiu, ele teve o seu ápice e depois ele morreu. Então, se você perguntar, o cristianismo morreu na Europa? Não, o cristianismo não morreu, o cristianismo está vivo. Mas tipos de cristianismos morreram. E quando a gente fala que tipos de cristianismos morreram, sistemas de sentido e construções conceituais do evangelho e do cristianismo, sim, morreram. E quando eu falo de crises de fé, na verdade, eu estou falando das minhas crises de crenças. Então, aquelas coisas que a gente pensa que... fale sobre Bíblia, e você, em 4 frases, expressa o que você crê sobre a Bíblia e acabou? E você acha que é simples assim? Ou fale-me sobre céu e inferno, fale-me sobre salvação, e é simples assim? Não, não é simples assim. Por quê?
porque não é simples, na diversidade, da pluralidade, da forma de construir, conceber, interpretar o que chamamos de evangelho e cristianismo, na diferenciação do fenômeno, o que é cristianismo, o que é cristandade, o que é o cristianismo como cultura, o que é cristianismo como religião organizada, o que é cristianismo como resultado da ação religiosa. Então, tudo isso é muito plural, então não é simples assim. E no transcorrer da história também, essas coisas mudam. Então, não é simples assim. Por isso, um belo dia, percebi isso e percebi sendo pastor de uma igreja e estando no púlpito todo domingo. Então, por isso, convivendo com todas essas realidades e principalmente com o fato de que uma das coisas que as mídias sociais trouxeram, né, a palavra herege e heresia aparece como uma banalização tão grande, eu falei assim, eu quero expressar um itinerário, porque eu convivo com muita gente com crises de fé, e eu quero compartilhar um itinerário, e por isso criei o curso Minhas Crises de Fé, que eu coloco à sua disposição a partir de hoje, a partir de agora. Então, presta atenção nesse vídeo que a gente está apresentando, quero apresentar para você o vídeo, e depois eu falo mais, então presta atenção no vídeo, Minhas Crises de Fé, o curso que está à sua disposição já a partir de hoje, a partir de agora, para fazer sua inscrição. Vamos lá, vamos para o vídeo. Bem, quando foi? Mas teve um dia que eu tive a sensação de que estava perdendo a fé. Deus ainda faz milagres? O céu é um lugar para onde a gente vai depois da morte? Se Deus é amor, como é que Ele manda pessoas para o inferno? Eu respondia perguntas para pessoas em crise de fé e mal sabiam elas que eu também estava vivendo uma crise de fé. As mesmas perguntas, os mesmos conflitos, as mesmas dificuldades em acreditar nas coisas que eu já estava deixando de acreditar. As minhas crenças estavam entrando em colapso. E eu estava no púlpito todo domingo pregando o Evangelho. E eu olhava para as pessoas e ouvia as explicações que elas me davam e eu tinha a sensação de que elas estavam falando de outra religião. Ou eu olhava para o meu contexto religioso e eu pensava assim, não, isso aí não é minha religião, não. Eu ouvi alguns pastores pregando, ouvi algumas mensagens e os clichês da minha religião. E aquilo não fazia sentido para mim. As coisas que me ensinaram na minha infância a respeito de Deus, da Bíblia, do Evangelho, do céu, do inferno, da salvação, de Jesus, deixaram de fazer sentido para mim. Então eu fiz um longo percurso, uma longa caminhada, de ressignificar a minha experiência de fé, de ressignificar as minhas crenças, de ler a Bíblia novamente, de estudar novamente os teólogos, os místicos, os filósofos cristãos, inclusive os ateus, os críticos da religião. Estudei tudo isso para ressignificar a minha fé. E por isso eu resolvi criar um curso, Minhas Crises de Fé, para compartilhar com você o meu itinerário, para responder às perguntas que geraram as minhas crises de fé. Eu selecionei 4 temas: Deus, Bíblia, céu e inferno e milagres. Serão 4 aulas online, ao vivo, comigo, e mais um 5º encontro, uma live interativa, onde eu vou responder as perguntas que surgirem nas 4 aulas. Quem sabe as minhas crises sejam semelhantes às suas e as respostas que eu encontrei ajudem você a encontrar as suas próprias respostas. Tudo que você precisa saber para fazer sua inscrição e participar do curso, você encontra no site edrenekiewicz.com. Vai lá, faz a sua inscrição. Te vejo no curso. Então tá aí para você, Minhas Crises de Fé. Eu sei que, infelizmente, ou felizmente, não sei, as minhas crises não são somente minhas, elas também eventualmente são suas. E se você não tem as minhas crises, ou se as suas crises não são semelhantes às minhas, talvez você tenha as suas próprias crises. Mas quando eu falo das minhas crises de fé, é evidente, eu estou falando de crises de crença, né? Eu estou falando da fé como sistema de sentido, é disso que eu estou falando. E eu escolhi 4 grandes temas
que eu percebo que as pessoas perguntam para mim. Eu tenho um ainda guardado, que é o lance do sofrimento, que qualquer hora eu vou tratar, mas ele merece ele merece algo separado. Mas essas grandes questões aí, Bíblia, não necessariamente ou apenas o que cremos a respeito da Bíblia, mas a maneira como nós usamos a Bíblia, como nós manipulamos a Bíblia, como nós tratamos a Bíblia, como nós interpretamos a Bíblia. Isso é uma grande questão. Deus, a figura de Deus, eu costumo dizer que tem gente que fala de Deus para mim, que eu fico ouvindo, falo, esse Deus aí parece mais o meu diabo. Não parece o meu Deus. Esse não é o Deus de Jesus. A discussão que as pessoas falam, né? O Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, parece que são dois deuses diferentes. O Deus que Jesus chamava de Pai não é Yahvé. Yahvé é um sanguinário, genocida. O Deus de Jesus é um Deus de amor. Então, essa compreensão, esse discernimento da revelação bíblica a respeito da pessoa de Deus, né? Como é que a gente entende isso? Como é que a gente percebe isso? Milagre é um tema muito complexo, que passa pelo sofrimento, especialmente pessoas que esperaram um milagre, esperaram um milagre, e o milagre não veio. E principalmente o fato de que a gente vê no Novo Testamento, Jesus, os apóstolos, milagre toda hora, todo dia, tem um monte de milagre. João chega a dizer que Jesus fez tanto milagre que não ia ter livro no mundo que ia conseguir registrar tudo. E hoje em dia o milagre é escasso, o milagre parece que não acontece mais. Acontece ou não acontece? Deus ainda faz milagre? As pessoas questionam isso e me perguntam isso como pastor. E a questão do céu e do inferno, né? A questão da morte, a vida depois da morte, a gente morre e vai para o céu, o que é céu, o que é inferno, como é que Deus vai mandar a gente para o inferno? Aliás, a principal reação que eu vi foi as pessoas dizendo, Deus não manda ninguém para o inferno, a pessoa vai para o inferno porque quer. É interessante isso daí. E Deus é amor, e se a pessoa quiser ir para o inferno, ela vai. E eu acho interessante que um Deus amor deixa as pessoas irem para o inferno assim, porque elas querem ir. Se o seu filho, você que tem filho, por exemplo, o seu filho ficasse em pé no 23º andar, dizendo, pai, eu vou pular, e você diz assim, eu te amo, meu filho, pode pular. É assim que você trataria, ou você faria de tudo para impedi-lo para pular? Então, a questão são coisas desse tipo. Outro dia alguém lembrou para mim, pastor, eu vi você dizendo que, e na verdade eu não estava dizendo, eu estava citando o Juan Arias e o José Maria Castilho. Eles usaram essa metáfora, né, de que nós não pegaríamos uma criancinha e colocaríamos num forno a lenha. E nós achamos que Deus faz isso com seus filhos. Então, inferno, vamos falar um pouco sobre inferno. Agora, outra coisa interessante que eu queria falar para você é o seguinte, que quando eu lanço esse curso, o pessoal diz assim, já veio o Ed com as heresias dele. Não, pensar não é pecado. Perguntar não é pecado. Discutir não é pecado. E se nós não pensarmos, né, o Tomás Halick, que é um teólogo que eu gosto muito, ele diz que uma fé que não tem dúvida, ela é uma fé inconsistente. Quem nunca duvidou das suas crenças, as suas crenças, elas não aguentam 5 minutos de questionamento, essa crença não sobrevive em pé, ela não para em pé. Então, a gente não precisa ter medo de pensar, e principalmente o que eu gostaria com esse curso é oferecer uma visão de como que a teologia, ao longo da história, as diferentes tradições teológicas, os diferentes teólogos em diálogo com a filosofia, lidaram e trataram com esses temas. É claro que não é um curso exaustivo, porque são 4 encontros, um para cada tema. O encontro vai ter 1 hora expositiva e meia hora interativa. Então, o primeiro encontro é sobre Bíblia, no dia 16 de maio, e os encontros, as aulas, ficarão gravadas. Então, fala assim, eu não posso na quinta-feira, dia 16, eu tenho um compromisso. Tudo bem, você faz a sua inscrição, a aula fica gravada, você ganha o acesso, e você assiste a aula quando você tiver a oportunidade. E
O quinto encontro vai ser uma live em que eu vou responder perguntas que surgiram ao longo dos encontros e outras crises que eventualmente apareceram. Nós vamos interagir nesse quinto encontro numa live, tá bom? Então, eu espero que isso seja muito útil para você, que ajude você no seu caminho, na sua peregrinação espiritual, e eu quero compartilhar o melhor do que eu consegui nesse tempo aí, organizando todo esse conteúdo para você, tá bom? Então vai lá, faz a sua inscrição, espero te ver no curso. E eu queria responder algumas coisas aí. Como eu já disse, vai ficar disponível, e vamos ver aqui quais são as suas questões, o que veio de tudo isso aí que eu falei. Falei muito, falei mais do que eu tinha planejado falar. Mas é bom, né? Porque a gente está aqui conversando, então eu estou falando mesmo. E esse é o espaço para isso. Inclusive, criei essa live para eu poder falar mesmo. Então, estou falando. Vamos lá, Pastor Ed, você poderia indicar igrejas em outros lugares do Brasil? Em Salvador, você indica alguma? Olha, infelizmente, eu não posso indicar muita igreja em outros lugares do Brasil, não. Em Salvador, eu não tenho contato. Tenho um casal amigo, Vitor, em Salvador, mas eu preciso de mais informação. Por isso, inclusive, que é muito interessante que o Conversas Pastorais, que é o nosso movimento de lideranças pastorais, pastores, pastoras, e pessoas envolvidas com a igreja, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, encontrar nas outras cidades do nosso Brasil, igrejas, comunidades com uma certa afinidade. Igual não tem. Uniformidade não combina com o corpo de Cristo. Mas afinidade, identificação, isso sim. E o movimento Conversas Pastorais, nesse ano a gente já tem conversas pastorais em BH, Recife, Vitória da Conquista, Maringá, Rio de Janeiro. E eu gostaria mesmo de ter em Salvador comunidade ou comunidades ou pastores, amigos, para eu poder indicar sim, mas o movimento Conversas Pastorais tem a ver com isso daí que você está perguntando, tá bom? Você quase não fala sobre o Apocalipse, qual é o seu entendimento desse tema? Eu vou falar sobre o Apocalipse quando eu falar sobre céu e inferno, Apocalipse e apocatástase, né? A apocatástase foi condenado como uma heresia na história da tradição cristã, mas é uma visão muito interessante do Apocalipse. Eu vou falar sobre Apocalipse quando eu falar sobre céu e inferno no curso Minhas Crises de Fé. E a outra coisa também que eu queria sugerir para você, eu tenho uma série de mensagens no Apocalipse, você pode procurar no YouTube, que é apocalipse.sp. Eu fiz uma série de mensagens no livro do Apocalipse, tá bom? Procura lá que você vai assistir. Assistiu um jogo do Real? Assisti, eu estava em Madrid. Olha, Deus é bom, né? Como diz a minha amiga missionária, a Nauzira Nascimento, ela fala das cristocidências. O meu amigo que me hospedou com a Silvia, o casal, nossos amigos que nos hospedaram, ele falou assim, você marcou sua viagem sabendo que tinha Real Madrid e Barcelona no Santiago Bernabéu? Eu falei, não. E ele falou, pois tem domingo. E aí eu tive essa oportunidade de assistir Barça e Real Madrid, 3-2 para o Real, no Santiago Bernabéu, no domingo que eu estava exatamente em Madrid. Foi uma experiência maravilhosa, foi muito legal mesmo estar lá. Que mais, hein? Estamos numa quinta-feira muito interessante e depois de um dia de festa na IBAB, né? Coração ainda ressoando a festa de 87 anos de ontem. Eu também, Ana, estou ainda curtindo o dia de ontem e as histórias que eu ouvi, cada história de pessoas que chegam na igreja, na comunidade. E a igreja é esse movimento tão vivo, né, de gente que chega, gente que sai, e às vezes pela mesma razão. Ontem eu fui muito abençoado, com tanto abraço, tanto carinho, tanto afeto, tanta gente querida lá. Será que as igrejas não se esvaziaram da verdadeira mensagem do amor de Cristo? Ou nós nunca tivemos de verdade e hoje pensamos com mais racionalidade e menos fé? Quer dizer, nunca tivemos de verdade amor, hoje nós estamos com mais racionalidade e menos fé? As igrejas se esvaziaram
Sabe, essa discussão de por que o cristianismo institucionalizado entra em declínio é uma discussão muito interessante. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai estar fazendo essa pergunta sobre o Brasil. Nós estamos vivendo um boom de crescimento da igreja evangélica no Brasil, né? Estamos a caminho de nos tornarmos a maioria religiosa do nosso país, que foi sempre hegemonicamente católico romano, mas quem sabe, né, se daqui a alguns anos nós vamos estar nos perguntando sobre igrejas que se esvaziam. Sabe que eu acho que cada geração e cada comunidade é responsável por responder diante de Deus. Eu gosto muito de Atos 13:36, que diz que Davi serviu a Deus e serviu ao propósito de Deus na sua geração. E você vê na história de Israel, no período do rei Josias, o povo seguiu a Deus nos dias de Moisés, nos dias de Josué, mas depois da morte de Josué e daqueles que foram contemporâneos de Josué, Israel seguiu aos Baalins, né? De 19 reis que o reino do norte teve, nenhum foi fiel a Deus, e dos 20 reis que o reino do sul teve, somente 8 foram fiéis a Deus. Então, cada geração, cada comunidade é responsável por servir a Deus. Ontem mesmo eu encontrei uma amiga muito querida da minha adolescência em Santos, e estávamos falando sobre uma igreja que já foi grande e hoje praticamente está quase fechando as portas. Hoje também com os meus amigos no almoço eu falei de uma igreja que já teve tantos mil membros e hoje está com uma centena de pessoas num templo imenso que é Por quê? Porque cada geração tem que dar contas da maneira como serve a Deus e cada comunidade, né? Somos seguidores de uma pessoa e não um livro. Como seguiríamos essa pessoa se não tivéssemos o conhecido pelo livro? Olha, sabe que o livro que você está chamando Bíblia, ele só apareceu para nós no quarto século. Só no quinto século, depois do ano 400, o que nós chamamos de Novo Testamento, a igreja de Jesus, ela viveu 400 anos sem Bíblia. Ela tinha as escrituras do Antigo Testamento, a lei, os profetas, né, o Taná, mas não tinha o que hoje nós chamamos Novo Testamento. É muito interessante que o que nós chamamos de escrituras, Bíblia, palavra de Deus, essas três coisas não são sinônimas. Quando Jesus diz, olha, vocês não conhecem as escrituras e as escrituras testificam de mim, não existia ainda a carta aos Gálatas, não existia ainda o Evangelho de Marcos, não existia ainda o livro do Apocalipse, não existia sequer o apóstolo Paulo convertido, usado por Deus para escrever as suas epístolas. Então, quando Jesus fala de escrituras, ele está falando das escrituras da tradição judaica, da lei dos profetas. Não está falando da Bíblia, porque não tinha Novo Testamento. Quando a gente fala em Bíblia, nós estamos falando de um texto cuja formatação final vem só 400 anos depois de Jesus. E quando nós falamos de palavra de Deus, nós estamos falando da revelação de Deus, que não é necessariamente ou apenas o livro, porque durante 400 anos a palavra de Deus foi partilhada, comunicada. Quando Paulo diz a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é o testemunho da igreja, que durante muito tempo foi tradição oral. Então, existe uma conversa muito interessante. Hoje nós temos o livro, mas nem sempre tivemos o livro. E a palavra de Deus não está algemada. E não está algemada no livro. Quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus é um livro, a palavra de Deus é Jesus, e o livro testifica de Jesus. Tá vendo como não é simples? Então, vai para o curso que eu vou falar sobre Bíblia, eu vou explicar isso muito melhor. Pastor, por que é pecado ir para uma festa para beber e se divertir com os amigos, se sem me controlar? Não, quem falou que é pecado? Eu não acho que é pecado. Pecado
Pecado é não se divertir com os amigos, pecado é ser desonesto com os amigos, é abusar, pecado é ir para uma festa, beber, encher a cara e abusar de uma menina que, inclusive, também está embriagada. Isso aí que é pecado. Agora, ir numa festa, né? Agora, esse sem me controlar, aí há controvérsias, viu, irmão? Todo mundo que extrapola diz que sabe se controlar. No fundo, a gente não sabe, não, mas eu vou confiar em você, que você sabe. Deus te abençoe. Mas não é pecado ir para a festa, não, viu? Vai com tudo, irmão, vai com tudo. Arrependimento, conversão, céu e inferno, é muito claro na Bíblia. Rapaz, eu gostaria de ter essa sua certeza. É muito claro na Bíblia. Arrependimento, conversão, céu e inferno. Por exemplo, olha, o arrependimento vem antes da fé ou depois da fé? Primeiro vem a fé e você se arrepende, ou primeiro vem o arrependimento e aí você tem fé? Arrependimento e fé são uma experiência, ou é concomitante assim? É simultâneo ou é concomitante arrependimento e fé, por exemplo? Né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. O que não vem de vós é a salvação ou é a fé? Se a fé não vem de nós, vem de onde? Vem de Deus. Então, quem tem fé é porque recebeu fé, que Deus concedeu a fé. E quem não tem fé é porque Deus não concedeu. Então, a pessoa pode chegar no portão do céu e falar assim, você não vai entrar no céu porque você não teve fé. Não tive fé porque Deus não me deu, porque se Deus tivesse me dado, eu teria tido fé. Então, você vai me condenar por uma coisa que eu não tive porque Deus não me deu e Deus me negou. Está vendo como não é simples? É muito claro na Bíblia. Eu gostaria de ter essa certeza de que é muito claro na Bíblia. Céu é um lugar onde fica. No céu a gente vai ter corpo. Paulo diz que nós vamos ter um corpo que é incorruptível. Né? Então, na ressurreição do corpo, nós iremos para o céu. O céu é um lugar que fica lá, e por que a Nova Jerusalém desce do céu para cá? E por que no Apocalipse se diz que as nações estarão em volta da Nova Jerusalém, mas não poderão entrar na Nova Jerusalém, só entrarão na Nova Jerusalém aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida, mas as nações serão abençoadas pela Nova Jerusalém. Onde estão essas nações? Nova Jerusalém, céu, é a mesma coisa. O céu como um lugar para onde a gente vai, é lá. Esse céu de lá é o mesmo céu daqui. Tá vendo como que é interessante? Tem muita pergunta, irmão, mas eu confesso, eu gostaria de ter essa certeza aí de que é tudo muito claro na Bíblia. Não é claro não, irmão. Ou pelo menos para mim não é claro. É isso. A última. Ai, Luciana, que pergunta, hein? O pós-cristianismo europeu vai dominar o Brasil em quanto tempo? Será que já não está dominando, Luciana? Será que a gente já não é pós-cristão no Brasil também? Que esse catolicismo que chegou para nós colonialista, imperialista, e essa igreja evangélica. A igreja evangélica agora tem um mito. Será que isso já não é pós-cristianismo? Né? Aliás, o Papa Francisco, né? Porque eu cresci numa tradição que dizia que o Papa era o anticristo, era a besta, né? E o Papa Francisco, eu acho que é um dos cristãos, se não o cristão mais notável do mundo hoje. É uma figura incrível, o Papa Francisco. E o Papa Francisco, ele diz que o oposto da fé não é incredulidade, o oposto da fé é a idolatria. Francisco, Mário Bergoglio, Papa Francisco. O oposto da fé não é incredulidade, é idolatria. Será que o modelo de cristianismo que nós temos hoje no Brasil não é um modelo também idolátrico? E nós já estamos num pós-cristianismo com igrejas cheias? A Europa tem um pós-cristianismo com igrejas vazias. Será que a gente não tem? Enfim. Olha, o que eu gostaria de deixar como recado final hoje
é que quando você encontrar uma pessoa dizendo é simples assim, desconfia. E quando você encontrar uma pessoa que tem muita certeza, desconfia também. Porque, como diz o Eclesiastes, aliás, deixa eu fazer outra propaganda, que é o meu podcast, né, o Correlê. Eu gravei sobre a igreja invisível, a igreja de Jesus e o fenômeno religioso evangélico. Então, o meu podcast, o Correlê, ele é baseado no Eclesiastes, e o Eclesiastes diz que a realidade é muito profunda e distante. Quem é que pode discernir a realidade? Então, o mundo é complexo, a alma humana é complexa, o mistério divino é complexo, a história é complexa, a revelação de Deus é complexa, a Bíblia é um livro maravilhosamente complexo, polissêmico. Então, a simplicidade tem mais a ver com superficialidade e a certeza tem muito mais a ver com superficialidade do que com a profundidade. Quanto mais você mergulha no mistério da sua experiência de Deus, mais você descobre que as certezas vão se tornando secundárias e que a grande experiência da fé é mesmo o amor e não é o dogma, não é a doutrina, não é a explicação racional. Mas é isso daí. Então, olha, as inscrições para o curso vão até o dia 14 e dia 16 de maio é a primeira aula, o primeiro encontro, e o tema é Bíblia. Então, vai lá, faz a sua inscrição, eu espero você, tudo que você precisa saber para a inscrição aí está disponível no site. Eu espero encontrar você no curso Minhas Crises de Fé, para a gente discernir junto e para a gente receber essa direção do Espírito Santo, né, que nos guia a toda a verdade, que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, enquanto nós conversamos, a gente se encontra. Tá bom? Um beijo para você, até quarta-feira, semana que vem estaremos juntos novamente, às 18 horas, quarta-feira que vem. Um beijão, Deus te abençoe, você e a sua casa.